Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui à minha conta, né, para falar um pouco sobre essa questão do Enem, das notas do Enem, sobre hoje ter saído o resultado ontem, no caso, né, segunda-feira, e temos 12 pessoas que tiraram nota 1000 no Enem, sendo que somente uma delas é estudante de uma escola pública. Bom, esse é um dado preocupante que preocupa a todos de um modo geral, né? E o que eu venho falar aqui pra vocês hoje, esse vídeo com certeza vai ser um vídeo um pouco mais longo, por isso que eu vou postar só nessa conta especificamente, não em outras contas, em outras redes sociais minhas. Mas eu venho aqui pra trazer um pronunciamento sobre. Muitas pessoas acham que somente o Enem, né, que está demonstrando essas dificuldades na educação brasileira como um todo, né? E eu também fui uma dessas pessoas que fez o Enem, no caso eu fiz o Enem como treineiro, e eu via a dificuldade que estava ali inserido naquela prova. Outros influenciadores e educadores que eu sigo também citaram das dificuldades que aquela prova demonstrou, né? Como aquela prova estava um pouco mais difícil que outras demais provas. Mas, tirando essa questão, a questão da educação no Brasil também foi uma preocupação eminente, né? Em todo o estado, em todos os estados brasileiros, né? E as pessoas muitas vezes não perceberam isso e fecharam seus olhos para isso. E não é somente o Enem que tem demonstrado essa dificuldade na educação brasileira. A prova também do PISA, que é uma prova que mede o desempenho dos alunos em geral, né, que é uma prova muito interessante, também demonstrou resultados desinteressantes, resultados, no caso, que estão abaixo do esperado para a educação brasileira. E não se diz respeito somente à educação pública. É claro que a educação pública é a mais afetada de todas, mas também a alunos da escola particular demonstra-se uma dificuldade, mas eu vou demonstrar aqui de um modo geral. Segundo um noticiário aqui da Carta Capital, né? No Brasil, a prova foi aplicada a 10.798 alunos de 599 escolas. Mais da metade dos estudantes, 54%, não atende o mínimo que seria esperado em termos de criatividade, que é aquelas questões que eles aplicam sobre montar charts, dar nome a histórias específicas e tudo mais. No caso das habilidades em matemática, o resultado é ainda mais desastroso, com 73% dos alunos com desempenho insatisfatório. Para as habilidades de leitura e ciências, o número de estudantes com desempenho abaixo do esperado corresponde a, respectivamente, 50% e 55%. Então, através dessa prova também, nós temos acesso a essa questão que demonstra que a educação brasileira tem um problema, e um problema enorme. E como esse problema tem perdurado conforme as gerações passam, conforme novos alunos entram na escola e começam a ter o seu acesso à escola, né? Tanto que eu vi uma notícia esses dias, né? Estava procurando aqui, mas não achei, mas mais pra frente eu quero disponibilizar ela a vocês para ter embasamento no que eu estou falando. Mas alunos do oitavo e sétimo ano, que eram para ter um desempenho satisfatório na leitura, estão tendo um desempenho como se estivessem aprendendo a ler ainda. Então eles não conseguem desenvolver um texto de uma forma que um aluno do sétimo, oitavo ano seria esperado. Mas eles têm uma leitura muito defasada, né? Então, desde o ensino fundamental até o ensino médio, né, que corresponde ao Enem, tem tido essa dificuldade. E o que se apresenta, né, nessa questão dessa dificuldade como uma questão geral é a questão do baixo é, da baixa do baixo investimento na educação brasileira, né? Agora saiu a informação, fugiu um pouco a palavra. Mas, o segundo a Constituição Federal, né, de 1988, defende-se que pelo menos 10% do produto interno bruto, que no caso é o PIB, né, seja aplicado na educação pública, né? E ele surgiu também na Constituição de 88 e também no Congresso Nacional de Educação de 1997. Mas, se nós analisarmos hoje, nem 4% do PIB tem sido investido na educação. Então, um resultado esperado que era de 10% de investimento no PIB,
caiu para 4% na educação pública. Ou seja, o investimento que devia ser esperado na educação pública não está tendo hoje em dia, né? E isso se dá a vários fatores. Mas nós podemos ver isso na prática, como as escolas estão sem infraestrutura, como as escolas têm tido uma defasagem de professores, como esforços públicos têm sido vagos em várias situações, o desinteresse, né, em geral pela educação brasileira tem sido muito grande no Brasil atualmente, e isso tem sido um caso muito preocupante, né? E eu conheço vários alunos, né, demasiados alunos que estudam em escolas públicas, tenho colegas, amigos que eu conheço, e todos eles falam sobre a defasagem, né, do ensino público, como a falta de professores, como a falta de infraestrutura, como a falta de várias coisas. E, se essa mudança não acontecer logo no Brasil, se não haver um investimento público e uma movimentação pública em geral para que haja um investimento verdadeiro na educação pública, a educação pública irá se defasar cada vez mais. E além de nós termos alunos defasados, alunos que não têm acesso ao ensino superior, por exemplo, falando sobre o Enem, né? Além das desigualdades aumentarem cada vez mais, porque uma família que tem condições de pagar um ensino privado, né, por mais que o ensino privado também tenha enfrentado dificuldades, como eu falei para vocês, ele ainda assim é melhor do que o ensino público, isso é claro. Mas além dessas desigualdades, porque aquela família que tem acesso à educação privada e aquela família que tem acesso somente à educação pública e essa educação pública de má qualidade, essas desigualdades vão aumentando cada vez mais. Então, essa dificuldade é clara nos dias de hoje. E se não for feito nada sobre essa questão, nós enfrentaremos dificuldades que serão muitas vezes irreversíveis para a educação brasileira, né, como uma forma geral. Então, é importante nós estarmos atentos a isso, né, estarmos participando de movimentações públicas, pedidos públicos, tudo que for possível para nós participarmos, para nós expormos as nossas opiniões, né, sobre a educação pública, é mais que importante fazermos isso, ok? Eu agradeço pela sua audiência, por você ter me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham entendido a minha opinião. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários, porque é importante nós falarmos sobre isso, expormos a nossa opinião, tá bom? Muito obrigado.